Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Ao meu lado, Marcos Alcide, nosso diretor de consultoria, e eu, Gilberto Meira, consultor jurídico tributário aqui da Consult. E o tema que nós trazemos para hoje, né, Marcos, é na realidade uma continuidade daquilo que nós já vimos nos episódios 46 e 49 e trata ainda do planejamento da fiscalização federal para 2024. E pelo que eu me lembro, e me corrija se eu estiver falando besteira, nós tratamos de aspectos basicamente estatísticos em nosso último encontro. E hoje, pelo que nos parece, a sua ideia já é trazer observações de preocupações que devem existir por parte daqueles que nos assistem quanto aos cuidados a serem adotados no que diz respeito à fiscalização para 2024, é isso? Perfeito, Gilberto, é isso mesmo. Nós falamos de tudo aquilo que constava no plano, que tinham questões estatísticas, tinham questões de regularização, programas da Receita, mas hoje, especificamente, nós vamos tratar daquilo que a Receita está dizendo nesse seu relatório, que são os pontos de relevância em termos de fiscalização. Primeiro, Gilberto, que eles citam o controle de prejuízos fiscais e bases negativas. Como nós bem sabemos hoje, além da utilização desses prejuízos fiscais e bases negativas nos anos subsequentes, quando se tem lucro, também está sendo muito comum a utilização desses prejuízos em parcelamentos, em programas incentivados. Então, a Receita vai dar um foco, que já existe, mas um foco maior pelo relatório, nestas compensações, nestas utilizações. Outro item é a apropriação indevida de crédito, PIS e COFINS. Consta no relatório da Receita que eles estão visualizando que existem, digamos assim, situações estranhas nesta questão de créditos e vão também priorizar essa questão da utilização de crédito, PIS e COFINS. E aqui é uma preocupação que a gente sempre tem levado, né, Marcos? Muita gente ainda acha que creditamento de PIS e COFINS é o mesmo critério do ICMS, do IPI, e na realidade são critérios específicos. E é óbvio que, por conta dos dados, das informações que chegam, por conta de tudo o IFD, do ICD, do ICF, muitas informações de créditos indevidos chegam à Receita Federal. É um cuidado que a gente sempre alerta, cuidado ao fazer crédito referente a PIS e COFINS. Primeiro porque o critério básico é aquele de relevância e urgência, né? Eu sempre costumo dizer que é aquela preocupação muito mais próximo da dedutibilidade do imposto de renda, não que seja isso, do que aqueles conceitos que nós usamos de insumos para o ICMS e IPI, não é isso? Sim. Complexidade no Brasil, né, Gilberto? É tudo insumo, mas para IPI vale uma regra, para ICMS é outra, para PIS e COFINS é outra, e como você bem disse, para IR e contribuição ainda é outra. Ou seja, fazer um pente fino nesses créditos é uma preocupação constante de todo profissional da área, não é isso? Inclusive da Receita Federal. Principalmente, né? Também eles citam as operações com criptoativos, né, dizendo que vai haver um intercâmbio de informações com outros países, isso está bem claro no relatório. A questão do juro de capital próprio, houve uma mudança na legislação, onde agora as reservas e incentivos fiscais elas foram excluídas da base do juro de capital próprio, isso também consta que vai ser observado. O que mais, Gilberto? Temos aqui as exclusões indevidas da lei do bem, famosa, porque tem essa situação com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, eles vão ter esse alinhamento com esse ministério e falam também em autorregularização, que é uma coisa já que nós temos visto bastante, parece que veio para ficar a autorregularização, e não é só no Estado, no Federal também. É uma tendência, né? E aqueles que talvez não estejam ainda a esta altura do campeonato habituados com o conceito de autorregularização, é quase que, entre muitas aspas, né, que um convite a uma denúncia espontânea por parte do contribuinte nas regras específicas estabelecidas pela norma e que aludem lá ao artigo 138 do CTN. Então, muita gente nos pergunta o que é a autorregularização? É uma oportunidade que o fisco, seja ele federal ou estadual, e alguns municipais eventualmente, né, estão dando, olha, se você se confessar e assumir que pecou, né, e assumir junto isso ao seu confessor, que é a Receita Federal, estaremos aqui em boas condições. O que não quer dizer que você não terá que pagar pelos excessos que tenha cometido, né? Apenas afastaria a multa, né? A devida penitência. A devida penitência. E não serão só
10 Ave Marias e alguns Pais Nossos, né? Certamente alguma coisa mais pesada, né, Marcos? Com certeza. A adesão indevida ao PERSE, né, o Programa Especial de Retomada do Setor de Eventos, sabemos que teve algum exagero, e principalmente no começo, a regra não ficava muito clara, está no relatório da Receita Federal que vai ser dado Assunto esse que tem judicialização constante, não é isso? Com certeza, isso porque era abrangência, né? Quem poderia se enquadrar chamado no setor de eventos? Então isso teve bastante dúvidas e muita gente ingressou, aparentemente a Receita entende que de forma indevida. Tributação de IR, contribuição social sobre a tese do século. Sabemos a tese do século, que é a exclusão de semestre da base do PIS e da COFINS. A Receita está buscando essa tributação do IR, contribuição sobre isso. A Receita tem um entendimento que é no trânsito em julgado ou na primeira compensação e já falam também em autorregularização. Isso é um tema também complexo, nós já falamos aqui, mas... E já se falou em filhote da tese do século. Sim. E agora novos filhotes. Em São Paulo já há 2 decisões sobre uma discussão inversa, ou seja, a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do semestre. É bom que se diga que isso é uma tese que está em primeira instância, tem muito por evoluir, ou seja, de tese em tese, nós vamos construindo a confusão do direito tributário nacional, né? Infelizmente está tudo dentro do preço, né? Um incide sobre o outro, ICMS, PIS e COFINS acaba tendo essa situação mesmo de um incidir sobre o outro. Também é citado o cruzamento do CTF e SPED, isso é uma coisa que já tem bastante, né? Aquela situação que eu informo um valor no SPED contribuições, por exemplo, ou no SPED ICMS e IPI, e depois na DCTF tem um valor diferente. Mas você sabe que o que nos chama a atenção é que ainda hoje, em pleno século XXI, em tempos de inteligência artificial, as pessoas ainda não entendem a amplitude do conceito do cruzamento. Nós sempre lembramos o conceito das chamadas RNAs, redes neurais artificiais. Todo o sistema, o projeto SPED, que começou lá em 2008, você e eu acompanhamos a implantação do processo, a Consult tinha inclusive um desenvolvimento em torno disso, que nos legou aí muito aprendizado, né, Marcos? E é sempre bom lembrar que existe uma concentração de informações num único local. Então nós temos hoje bases de dados conjuntas entre a União, os estados e os municípios, claro que aí é depender de convênios, mas toda vez que você fala em rede neural artificial, nós partimos do conceito de conexão de dados. Eu tenho uma ideia ali, outra ideia aqui, e essas ideias convergem para o mesmo local onde são aprisionadas essas informações. E é sempre bom lembrar que é basicamente o conceito das redes sociais. Quem aqui já não acessou um Facebook, um LinkedIn e descobriu que você e eu temos um amigo em comum que não sabíamos que era amigo seu e meu por conta dessas conexões. Isso é rede neural artificial, ou seja, as informações são cruzadas e o próprio sistema da Receita Federal já permite esse tipo de concentração, ou seja, aquela velha máxima, eu sei o que você fez no período passado, não é isso? Sim. Por último, Humberto, 2 pontos aqui só. As pessoas físicas que não declaram contas no exterior, isso vai ser dado um foco. A Receita Federal já identificou a situação. E, por último, talvez um dos temas mais complexos, mais falados hoje, que é a tal da subvenção para investimento. Estamos aí dentro de um período de autorregularização e, segundo o que consta no relatório, após esse período vai ser verificado um tema complexo, que nós já falamos aqui algumas vezes, não vamos nos estender aqui agora, mas consta também no plano de fiscalização da Receita Federal de 24, Roberto. Pois então, o objetivo desse encontro rápido de hoje era chamar atenção para aqueles que ainda não se deram conta de que nós vivemos uma aldeia global mais do que nunca com todas as informações, é que existe um foco bem claro da Receita Federal para a fiscalização. E aí fica o alerta, procure a discussão constante do tema, mas principalmente a verificação e reverificação de tudo que você faz. Procure as consultorias especializadas, os seus assistentes devem estar devidamente preparados para que você não seja aí alvo de uma fiscalização. Embora tenhamos tratado aí de um universo quantitativo bastante grande quando falamos em nosso último encontro, mesmo você que é pequeno, que é médio, não está livre, não é isso, Marcos? Sim, o foco existe nas maiores empresas, mas as menores também são fiscalizadas. Então, fique atento para isso e fique atento também para
toda a informação que nós venhamos a trazer em nossos próximos encontros, e aí nós fazemos alguns pedidos para você. Primeiro, você tem aí a condição de se inscrever, né, no nosso canal, e toda vez que nós tivermos um vídeo novo, uma informação nova, você será notificado para assistir. Mas não basta fazer isso. Nós pedimos aqui que você faça o seu cliquezinho, o seu like. E por que isso é importante? Para dar relevância, para dar importância ao material que nós produzimos e para que a rede saiba que nós existimos. Ao fazer isso, muitas outras pessoas terão acesso a essas informações que nós julgamos serem informações de relevância para aqueles que atuam na área do direito empresarial, da contabilidade, do direito tributário, da legislação societária como um todo. Não basta isso, compartilhe e comente. E para você comentar, você tem pelo menos 2 caminhos aqui a seguir. O primeiro deles é aqui debaixo do vídeo, tem um espaçozinho onde você pode mandar sugestões, comentários, dúvidas, questionamentos que você tem a fazer. Ou então, como nós já estamos respondendo alguns que nos mandam, no nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br. Nós temos, né, Marcos, o maior prazer em recebê-los aqui e auxiliá-los naquilo que nós pudermos fazer. De resto, fique atento às nossas informações, porque nós sempre estaremos ao seu lado. Até a próxima. Obrigado.